Capítulo 2. A descoberta do mecanismo do sucesso está dentro de você. Pode parecer estranho, mas, até cerca de 10 anos atrás, os cientistas não tinham ideia de como o sistema nervoso humano operava quando tinham um propósito de alcançar um objetivo. Eles faziam longas observações, mas não chegavam a nenhuma conclusão plausível, porém depois entenderam que, para um homem começar a construir um cérebro poderoso e forjar os mecanismos para alcançar seus objetivos, precisaria descobrir como usar certos princípios básicos relacionados ao seu desejo. Depois desta descoberta, alguns cientistas começaram a se perguntar: quando nosso Criador criou o homem, lhe deu um servo-mecanismo mais maravilhoso do que qualquer cérebro eletrônico? Na opinião de cientistas eminentes da cibernética como Dr. Norbert Wiener, Dr. John von Neumann e outros, a resposta é sim. O mecanismo de treinamento contínuo. Todo ser vivo tem um sistema orientador de formação contínua para a execução de objetivos, colocados pelo Criador para ajudá-lo a atingir seus objetivos, ou seja, expressar com um termo mais amplo, sua própria vida, consiste apenas na sobrevivência física do indivíduo e das espécies. O mecanismo de treinamento contínuo dos animais irracionais é limitado à obtenção de alimentos e abrigo, evitando ou superando inimigos e ao acaso, a fim de garantir a procriação e a sobrevivência das espécies. No que diz respeito ao homem, o objetivo de viver indica algo mais do que uma mera sobrevivência. Para o animal irracional, o objetivo de viver significa simplesmente ter suas necessidades físicas atendidas. O homem tem certas necessidades espirituais e emocionais que os animais irracionais não possuem. Consequentemente, viver, para o homem, abraça algo mais do que a mera sobrevivência física e a conservação das espécies. Também requer certas satisfações espirituais e emocionais. A formação do mecanismo do sucesso humano requer características de amplitude muito maior do que as dos animais. Além de ajudar o homem a evitar e superar o perigo e proteger o instinto sexual, que ajuda no objetivo de manter a vida humana, o mecanismo de sucesso do homem pode ajudá-lo a obter respostas aos seus problemas, a inventar, escrever poesia, fazer negócios, vender artigos diversos, explorar novos horizontes da ciência, buscar maior paz espiritual, desenvolver uma personalidade melhor ou alcançar sucesso em qualquer outra atividade intimamente ligada ao seu gênero de vida ou para ajudá-lo a viver mais plenamente. O instinto de sucesso. Um esquilo não precisa ser ensinado a escolher nozes, nem deve ser ensinado a armazená-las para o inverno. Um esquilo nascido na primavera nunca teve experiência do que é o inverno. No entanto, podemos observá-lo no outono ativamente ocupado na coleta de nozes e armazenando-as para comê-las durante os meses de inverno quando não haverá comida para coletar. Um pássaro não precisa ter lições para construir um ninho, nem precisa fazer nenhum curso de voo. No entanto, os pássaros voam milhares de quilômetros. Eles não têm jornais ou aparelhos de televisão para receber relatórios meteorológicos, também não há livros escritos por pássaros pioneiros ou escoteiros de pássaros, para ver as zonas quentes da Terra marcadas neles. No entanto, os pássaros sabem muito bem a iminência do clima frio e a localização exata dos climas quentes, mesmo que estejam a milhares de quilômetros de distância deles. Ao tentar explicar esse tipo de coisas, geralmente dizemos que os animais têm certos instintos, uma ajuda de que eles se guiam maravilhosamente através de enormes distâncias. Analise todos esses instintos e deduza que existe algo que ajuda os animais a se adaptarem ao meio ambiente ao seu redor. Em suma, os animais também têm um instinto para atingir seus objetivos. O homem também possui um instinto de sucesso, mas muito mais maravilhoso e muito mais completo que o de qualquer outro animal. Animais irracionais não podem selecionar seus objetivos. Seus objetivos como autopreservação e procriação foram predeterminados pelos seus instintos. O homem, por outro lado, tem algo que os animais não possuem: a imaginação criativa. Então, o homem, entre todos os seres vivos,
É mais do que uma criatura, ele também é um criador. Com a sua imaginação, pode formular uma variedade de objetivos. Somente o homem pode dirigir seu mecanismo de sucesso através do uso da imaginação. Muitas vezes pensamos sobre a imaginação criativa como característica apenas de poetas, inventores, etc. Mas a imaginação é criativa em tudo o que fazemos. Embora não entendessem o porquê, nem a forma como a nossa imaginação configura o mecanismo criativo, os pensadores mais sérios de todas as idades reconheceram esse fato e ousaram. A imaginação dirige o mundo, disse Napoleão. A imaginação do homem é sua maior semelhança com Deus, disse Glenn Clark. Você pode imaginar seu futuro, disse Henry J. Kaiser, que atribuiu a maior parte de seus sucessos nos negócios ao uso positivo da imaginação criativa. Como o mecanismo do sucesso trabalha. Você não é uma máquina. No entanto, as novas descobertas na ciência da cibernética apontam para a conclusão de que seu cérebro físico e o sistema nervoso se combinam para formar um servo-mecanismo que você usa, e funciona de uma maneira muito semelhante a um computador eletrônico. Seu cérebro e sistema nervoso formam um mecanismo que opera automaticamente para alcançar um objetivo preconcebido, semelhante à forma como um torpedo, ao ser lançado, atinge o objetivo predeterminado. Seu servo-mecanismo age como um sistema de gestão e te coloca automaticamente no verdadeiro caminho que vai levar você para atingir objetivos ou corrigir sua vida, bem como um cérebro eletrônico que funciona no automático para resolver problemas, fornecer as respostas necessárias e fornecer novas ideias. Em um de seus livros, o Dr. John von Neumann diz que o cérebro humano possui os atributos de computadores. A palavra cibernética vem de uma palavra grega que literalmente significa o homem piloto. Os servo-mecanismos se formam automaticamente, e direciona a rota que nos leva a atingir nossos objetivos. Psicocibernética, um novo conceito do funcionamento do cérebro. Quando descobrimos que o cérebro e o sistema nervoso formam um automecanismo que opera de acordo com os princípios da cibernética, entendemos o processo do comportamento humano. Eu preferia chamar esse conceito de psicocibernética, isto é, os princípios da cibernética aplicados ao cérebro humano. Eu tenho que repetir, a psicocibernética não nos diz que o homem é uma máquina. Em vez disso, ele expressa que o homem tem uma máquina que ele usa para seus propósitos. Vamos, então, examinar algumas das semelhanças que existem entre servomecanismos e o cérebro humano. Os dois tipos gerais de servomecanismos. Os servomecanismos são divididos em dois tipos gerais. 1. Quando seu alvo é conhecido e seu objetivo é alcançá-lo. 2. Quando seu alvo não é conhecido e seu objetivo consiste na descoberta ou localização dele. O cérebro humano e o sistema nervoso operam em ambas as formas. Um exemplo do primeiro tipo é o do torpedo autoguiado. O alvo ou final é conhecido, como um navio ou um avião inimigo. O objetivo é alcançá-los. Essas máquinas devem atingir o alvo que lhes foram configuradas. Elas devem ter algum tipo de sistemas de propulsão que as impulsionam para a frente na direção em que o alvo está. Eles devem, portanto, estar equipados com órgãos sensíveis, radar, sonar, preceptores do batimento cardíaco, etc., que fornecem informações do alvo. Estes órgãos sensíveis mantêm a máquina informada quando está no caminho correto, está funcionando corretamente e continua fazendo o que deve fazer. No entanto, deve haver um instrumento de correção que informa ao mecanismo que está muito à direita. O mecanismo de correção faz com que o leme mova automaticamente a máquina novamente para a esquerda. E se tiver muito para a esquerda, então, esse erro é conhecido através do e o instrumento de correção move o leme de tal forma que a máquina deve retornar para a direita. O torpedo atinge seu objetivo, avançando e cometendo erros, o que ele corrige constantemente. Após uma série ininterrupta de zigue-zagues, o torpedo explode no alvo. O Dr. Norbert Wiener,
que foi um dos pioneiros no desenvolvimento de mecanismos de busca de objetivos durante a Segunda Guerra Mundial, acredita que algo muito parecido com o descrito acima ocorre em relação ao sistema nervoso humano quando o indivíduo está pronto para realizar qualquer atividade, mesmo em uma situação tão simples quanto em pegar um pacote de cigarros na mesa. Podemos satisfazer o propósito de fumar cigarros por causa de um mecanismo automático e não pela vontade ou apenas por qualquer outra atividade do cérebro pensante. Tudo o que o cérebro faz é selecionar o objetivo, empurrar a ação através do que você deseja e fornecer informações ao mecanismo automático, de tal forma que ele possa corrigir continuamente os movimentos da sua mão no percurso da operação simples. Em primeiro lugar, diz o Dr. Weiner, apenas um anatomista poderia conhecer todos os músculos que atuam quando pegamos um cigarro. Sabemos que não precisamos ficar dando ordens a nós mesmos, como, eu devo contrair os músculos do ombro para levantar o braço, etc. Você retira os cigarros, e não está ciente das ordens atribuídas aos músculos individualizados, nem você começa a calcular o grau de contração que você precisaria para realizar uma função. Quando você seleciona o alvo, o mecanismo automático começa a funcionar. Seu mecanismo automático aprendeu algo sobre a reação correta que você precisa. Em seguida, o mecanismo automático usa o banco de dados fornecido ao cérebro que vem pelos olhos, que o informam onde os cigarros são encontrados para que possam ser apanhados. Esta loja de dados habilita o mecanismo automático, de modo que corrija corretamente o movimento da mão até que ela se encaixe no decorrer dos cigarros. Quando uma criança começa a aprender a usar seus músculos e corrigir os movimentos da mão para atingir seu objetivo, tudo vem pelos olhos. A criança ainda tem pouca informação armazenada para poder fazer seus movimentos com destreza. Sua mão zigue-zagueia continuamente até a realização do objetivo perseguido. É característico de todo o aprendizado que a correção contínua venha a aperfeiçoar estes atos até serem totalmente dominados. Nós vemos isso nas pessoas que estão aprendendo a dirigir um carro. Ela segue seu caminho em zigue-zagues contínuos. No entanto, uma vez que a correção foi cumprida, fica gravada para uso futuro. O mecanismo automático grava a resposta do sucesso, para usar no futuro quando precisar. Você aprendeu a reagir com sucesso, então esse sistema lembrará seus sucessos, e esquecerá suas falhas e repetirá a ação bem-sucedida sem a necessidade de mais ideias conscientes, uma vez que já se tornou um hábito. Como o cérebro encontra respostas para os problemas? Suponha agora que a sala está tão escura que você não consegue encontrar os cigarros. Você sabe que há uma série de cigarros na mesa, ao lado de vários objetos. Instintivamente, sua mão começará a, entre aspas, olhar para a frente e para trás, de um lado para o outro formando movimentos em zigue-zague e rejeitando um objeto após o outro até encontrar os cigarros e reconhecê-los. Este é um exemplo do segundo tipo de servomecanismos. Quando você tenta lembrar um nome que esqueceu, constitui um caso de outro tipo, um mecanismo em seu cérebro examina entre as memórias armazenadas nele, até que ele reconhece o nome correto. O cérebro eletrônico resolve os problemas que são propostos de maneira muito similar. Primeiro, você deve alimentar a máquina com uma enorme quantidade de dados diferentes. Estes relatórios armazenados constituem a memória da máquina. Quando um problema é colocado na máquina, ela examina entre suas memórias até localizar a única resposta que resolva o problema. O problema, juntamente com a resposta, constitui uma estrutura total. Quando parte da estrutura, do problema, é dado à máquina, ele localiza as partes perdidas ou desconhecidas, para completar o problema acima mencionado. Quanto mais aprendemos sobre o cérebro humano, mais suas funções nos parecem um servomecanismo. Por exemplo, o Dr. Wilder Penfield, diretor do Instituto Neurológico de Montreal, informou recentemente na Assembleia da Academia Nacional de Ciências, que acaba de descobrir um mecanismo de lembrança em uma pequena área do cérebro, que está relacionado com o quanto a pessoa experimentou, observou ou aprendeu.
em uma apresentação de uma intervenção cirúrgica no cérebro de uma pessoa que estava em um estado consciente, aconteceu que o Dr. Penfield tocou uma pequena área do córtex com um instrumento cirúrgico. Naquele preciso momento, o paciente exclamou que ele estava revivendo um incidente de sua infância, que ele havia esquecido conscientemente. Experiências subsequentes do mesmo tipo produziram resultados idênticos. Quando certas áreas do córtex foram tocadas, os pacientes não só lembraram as incidências passadas, mas também reviveram, de forma real, todos os aspectos, sons e sensações da experiência original. Era exatamente o mesmo que se estivessem gravados em um gravador e o botão de reprodução tivesse sido pressionado, reproduzido. Ainda um verdadeiro mistério é a maneira pela qual um mecanismo tão pequeno como o cérebro humano pode armazenar uma quantidade tão grande de informações diversas. O neurofisiologista britânico W. Gray Walter diz que pelo menos 10 bilhões de células eletrônicas seriam necessárias para formar uma cópia exata do cérebro humano. Essas células teriam que ocupar cerca de 1,5 milhão de pés cúbicos, exigindo até alguns milhões de hectares mais para os nervos ou cabos. O poder que seria necessário para operar não deve ser inferior a 1 bilhão de volts. Um olhar sobre o mecanismo automático em ação. Ficamos surpresos com o fato de que os projéteis interceptores podem calcular, com a velocidade de um raio, o ponto de interseção de outro projétil, e estar lá no momento preciso em que possam entrar em contato com o outro. Veja o ato de um goleiro no momento de pegar uma bola voando, é necessário calcular onde a bola cairá, saber o ponto de interseção, levar em conta a velocidade da bola, sua curvatura decrescente, direção, impulso do vento, velocidade inicial e média e a diminuição da velocidade da bola. O goleiro deve fazer todos esses cálculos rapidamente e em seguida, ele terá que calcular a velocidade em que ele deve correr e a direção a seguir, para alcançar o ponto de interseção ao mesmo tempo que a bola. O goleiro não pensa em tudo isso, seu mecanismo, de alcance objetivos calcula por si só os dados que ele precisa, através dos olhos e ouvidos, para executar todas essas operações complicadas. O computador que está alojado no seu cérebro capta essa informação e, em seguida, compara com os dados armazenados, as memórias de outros sucessos e falhas na ação de interceptar bolas voadoras, e, com a velocidade de um flash, o computador faz todos os cálculos necessários para executar a operação e, imediatamente, indica aos músculos das pernas as ordens correspondentes ao caso e, então, o goleiro começa a correr. A ciência pode fazer a calculadora, mas não o operador. Dr. Wenner afirma que em nenhum momento, no futuro previsível, os cientistas construirão um cérebro eletrônico que pode ser comparado ao cérebro humano. Houve uma imprudência excessiva em relação às vantagens e desvantagens das máquinas eletrônicas, comparando-as com as características do cérebro humano, ele diz e continua, a quantidade de instrumentos do computador do cérebro humano excede, com enorme diferença qualquer máquina de cálculo já desenvolvida ou mesmo projetada para o futuro próximo. Mas, mesmo que essa máquina fosse construída, não teria um operador. O cérebro eletrônico não tem um prosencéfalo ou um eu. Ele não pode propor problemas para si mesmo. Não tem imaginação. Um objetivo não imaginado não pode ser alcançado, também não pode determinar quais objetivos são válidos e quais não são. Ele não experimenta emoções e não consegue sentir. Funciona apenas através dos dados com os quais o seu operador o alimenta, com os dados que foram previamente fornecidos e com as informações armazenadas. Só assim ele pode fornecer a solução de novos problemas. Existe um estoque infinito de ideias, conhecimento e potencial? Muitos dos maiores pensadores de todas as idades acreditavam que a informação armazenada pelo homem não se limita às suas próprias memórias de experiências passadas ou fatos aprendidos. Há uma mente que abraça a todos os seres humanos, disse Emerson, que comparou nossas diversas mentes individuais com as múltiplas escalas que poderiam existir no oceano de uma mente universal. Edison acreditava ter compreendido suas ideias em uma fonte fora de si. Uma vez,
Quando parabenizaram por ter expressado uma ideia criativa, ele recusou os parabéns dizendo que as ideias estão no ar e que, se ele mesmo não as tivesse descoberto, outra pessoa teria feito isso. O Dr. J. B. Rini, diretor do Laboratório de Parapsicologia da Duke University, verificou experimentalmente que o homem tem acesso ao conhecimento, fatos e ideias através de sua própria memória individual ou loja de informações, o que você aprendeu e experimentou. A telepatia, a clarividência e a presciência foram reconhecidas em vários experimentos científicos de laboratório. As descobertas, que consistem no fato de que o homem possui algum fator sensorial extra, são corretas, até para os homens da ciência que revisaram seriamente as obras do Dr. Rini. A realidade desses fenômenos pode ser considerada categórica como qualquer outra que seja comprovada pela pesquisa científica. Nós descobrimos, disse o Dr. Rini, que existe uma capacidade de adquirir conhecimento que transcenda as funções dos sentidos. Essa habilidade extrasensorial pode nos fornecer um conhecimento preciso, tanto objetivo como subjetivo, e conhecimento de todas as coisas. Schubert disse a um amigo que seu próprio processo criativo consistia em lembrar uma melodia que ninguém havia pensado antes. Muitos artistas criativos, bem como vários psicólogos que estudaram o processo de criação, ficaram impressionados com a semelhança entre inspiração criativa, revelação instantânea, intuição e a memória humana comum. O processo de busca de uma nova ideia ou de uma resposta a um determinado problema é, na realidade, muito semelhante ao tentar mergulhar na memória para encontrar um nome que esquecemos. Você sabe que o nome está lá, porque, caso contrário, não tentaria procurá-lo. O buscador examina em seu cérebro, voltando às memórias armazenadas, até que o nome desejado seja reconhecido ou descoberto. E assim a resposta passa a existir. É exatamente o que devemos fazer quando propomos encontrar uma nova ideia ou a solução de um problema. Devemos presumir que a resposta ou a solução já existe em algum lugar, e nesse caso, estaremos prontos para buscá-la. O Dr. Norbert Wiener disse: uma vez que uma pessoa acredita que o problema que ela conhece tem uma solução, ela experimenta uma retumbante mudança em sua atitude em relação a esse problema. Ela já conseguiu passar metade do caminho que a levará à solução do problema. Quando estiver pronto para realizar um trabalho de natureza criativa, quer no domínio das vendas, no prazo de um negócio, na melhoria das relações humanas, ou em qualquer outro caso, comece a visualizar o problema resolvido. Embora pareça duvidoso, faça o que está sendo dito aqui. Se você dedicar todos os seus desejos e começar a pensar intensamente em vários ângulos, seu mecanismo de criação começará a trabalhar através das informações armazenadas, e encontrará as respostas ao longo do caminho e o levará a obter a solução proposta. Sua mente selecionará uma ideia que, um fato lá, uma série de experiências do passado, e as relacionará dentro de uma ideia totalizada. E preencherá as partes incompletas das situações que o problema é encontrado, em outras palavras, resolverá o problema que foi proposto. Quando esta solução atinge o seu consciente, algo emite um estalo, e você reconhece isso instantaneamente como a resposta correta que estava procurando. Talvez você nem estivesse mais pensando nisso, mas a resposta ainda vem. É possível verificar nesse processo um tipo de acesso do seu mecanismo de criação, informações que existem em uma mente universal. Vejamos o exemplo de Louis Agassiz. Há um bom tempo ele estava tentando decifrar a impressão um tanto escura de um peixe fóssil, sobre uma pedra alisada. Cansado e perplexo, ele finalmente abandonou este trabalho, tentando removê-lo de sua mente. Depois de algum tempo, de repente, acordou uma noite com a imagem do peixe em sua mente. Tu havia sonhado com o peixe. Tinha visto o peixe mencionado com todas as características perdidas, perfeitamente restauradas. Foi ao jardim botânico, e quando chegou lá e viu o peixe, tentou decifrar suas características de acordo com o sonho, mas teve uma tentativa em vão. A gravura desbotada permaneceu tão enigmática como sempre.
Na noite seguinte, sonhou de novo com o peixe, mas ao despertar desapareceu novamente de sua memória como antes. Enquanto esperava a mesma experiência se repetir, na noite seguinte ele tomou a precaução de colocar um papel e lápis ao lado de sua cama antes de adormecer. Pouco antes do amanhecer, o peixe voltou a reaparecer em seus sonhos, um tanto confuso no início, mas finalmente, de forma tão clara e perceptiva, que ele não mais tinha dúvidas sobre as características desse peixe. Ainda meio adormecido, e em completa escuridão, desenhava as características do peixe na folha de papel que colocara na mesa de cabeceira. Quando acordou pela manhã, ficou surpreso ao observar os traços esquemáticos que ele havia desenhado. Ele apressou-se a visitar o jardim botânico e, com o desenho em mãos, conseguiu levantar a superfície da pedra e verificou que tinha algo escondido. Quando ele abriu a pedra completamente, observou que o fóssil correspondia ao desenho de seu sonho. Ele chamou seu sucesso de felicidade extraordinária. Exercício prático número 1. Obter uma nova imagem mental da sua própria pessoa. O indivíduo de uma personalidade infeliz e de frustração não pode criar uma nova autoimagem por pura força de vontade ou adotando uma decisão arbitrária. Deve haver alguns fundamentos, alguma justificativa ou razão para decidir que o antigo quadro que representamos sobre nós é um erro e que seria mais apropriado adotarmos um novo. Você não pode adquirir uma nova autoimagem, se não sentir que pode mudar de verdade. Os ensinamentos deste capítulo podem libertá-lo de uma autoimagem antiga e inadequada. Leia com frequência, medite sobre suas implicações e tente introduzir as verdades descritas aqui dentro de seu próprio ser. A ciência acabou de confirmar o que filósofos, místicos e outras pessoas intuitivas já haviam declarado há muito tempo: todo ser humano foi criado pelo Criador para que ele possa alcançar o sucesso. Todo ser humano tem acesso a uma força muito maior do que ele possui. Esse acesso à força de que estamos falando é você mesmo. Como Emerson disse, não há grande ou pequeno. Se você foi criado para alcançar o sucesso e a felicidade, então a velha imagem que tem sobre si mesmo é inválida para a obtenção desse último estado mental. A imagem mental da pessoa que acredita que ele pode falhar deve ser um grande erro. Leia este capítulo 3 vezes por semana, pelo menos nos primeiros 21 dias. Estude e entenda. Procure os exemplos em suas próprias experiências e as dos seus amigos e estes ilustrarão o funcionamento do mecanismo de criação. Memorize os seguintes princípios básicos pelos quais opera seu mecanismo de sucesso. Você não precisa ser um engenheiro eletrônico ou um físico para operar o seu próprio servomecanismo. Você não precisa conhecer todo o mecanismo de um carro para dirigi-lo, ou tornar-se um engenheiro elétrico, para ligar ou desligar a luz do seu quarto. Você precisa, no entanto, familiarizar com o seguinte, uma vez que, tendo memorizado, vai lançar uma nova luz sobre seus objetivos. 1. O desenvolvimento do mecanismo de sucesso deve apresentar-se como um objetivo ou uma meta que tende a alcançar. Essa meta ou alvo deve ser concebida como se já concluída na forma real. 2. O mecanismo automático é teleológico, isto é, deve ser orientado para resultados finais, para objetivos verdadeiros. Não desanime porque os meios para alcançá-los não são aparentes para você. As funções do mecanismo automático consistem em substituir os meios de alcance para atingir a meta. Pense no resultado final como já concluído. 3. Não tenha medo de cometer erros ou de experimentar falhas acidentais. 4. Toda boa aprendizagem de qualquer coisa tem que ser sujeita a várias experiências e numerosos erros, os quais devemos corrigir mentalmente até darmos o impulso que nos conduzirá ao sucesso, até que tenhamos alcançado a perfeição no mundo. Depois disso, o conhecimento e as melhorias adicionais serão concluídos gradualmente, esquecendo os erros do passado e lembrando a resposta apropriada a cada novo requisito de aprendizado em andamento, para que possa ser imitado. 5.
Você deve aprender a confiar em seu mecanismo de sucesso, e não vir a se preocupar muito ou se mostrando muito ansioso se ele funcionará ou não, ou tentando forçá-lo pelo esforço consciente. Você deve deixar funcionar, em vez de fazer funcionar. Essa confiança é necessária porque o mecanismo da criação opera abaixo do nível de consciência e você não será capaz de saber o que está acontecendo na superfície. Além disso, sua característica natural consiste em funcionar espontaneamente de acordo com as necessidades presentes. Portanto, você não pode ter qualquer garantia em relação ao progresso que está ocorrendo. O mecanismo do sucesso começa a operar assim que você age ao mesmo tempo em que você exige algo sobre suas próprias ações. Você não deve se desesperar para agir até que você obtenha a prova. Você deve agir como se o mecanismo do sucesso estivesse lá e começasse a operar por si mesmo. Faça o que quiser, e você terá a força necessária para isso, costumava dizer Emerson.